Bom dia, queridos. Manhã de sábado. Estamos concluindo aí a nossa semana com histórias incríveis, histórias fascinantes, histórias que nos envolvem, que geram em nós inspiração, encorajamento, admiração. E hoje eu gostaria de concluir então a nossa semana com uma última história, uma história também que desde a minha infância me deixou muito curioso, é a história do dilúvio. Qual criança, ao ouvir essa história, não fica imaginando nos desdobramentos, em como tudo aquilo aconteceu, não é verdade? Gênesis capítulo 6, a partir do verso 5, vai falar um pouquinho para nós o que motivou Deus a realizar o dilúvio, a lançar o dilúvio sobre o planeta, sobre a terra. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, sim, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Queridos, primeiro ponto que eu queria destacar aqui nessa passagem é que há muita confusão na expressão arrependimento sendo atribuído a Deus aqui nessa breve passagem. Deus não se arrepende como nós nos arrependemos, porque o nosso arrependimento ele é fruto de uma reflexão e de um erro que nós cometemos. Deus não está dizendo aqui que ele errou ao ter criado o homem. Na verdade, aqui há uma figura de linguagem chamada antropopatia. É uma expressão de um sentimento humano atribuído a Deus. Um sentimento de tristeza profunda, um sentimento de decepção com as suas criaturas. Então, Deus, ao olhar a maldade do homem, a perversidade que o caracterizava sobre a face da terra, decide então dar um ponto final. Porém, o livro de Gênesis nos mostra que havia uma família na face da terra que encontrou graça diante de Deus. Diz o verso 9 de Gênesis 6, Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Por quê? Porque Noé andava com Deus. Mesmo quando todo mundo, todo o universo anda na contramão, é possível, e o exemplo de Noé nos ensina isso, que eu e você possamos, ainda assim, continuar andando com Deus. Não importa se meu ambiente de trabalho, se a minha vizinhança ou mesmo família anda na contramão dos valores de Deus, eu e você podemos encontrar graça diante de Deus, cultivando e nutrindo um tempo e uma caminhada diária com Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui ao longo desses devocionais diários. E eu gostaria de encorajá-lo, a você também que nos assiste e nos acompanha, a encaminhar para outros contatos seus, para que eles também possam se sentir desafiados a como nós e a como Noé andar diariamente com Deus. Que história incrível, que história fascinante. Uma história que realmente gera em nós admiração, surpresa, espanto. Infelizmente, é uma história de juízo, assim como a de Babel, que nós falamos aqui, compartilhamos na terça-feira dessa semana. Porém, é uma história que revela o poder e a ação de Deus contra todo o mal e toda a impiedade. Que Deus abençoe o seu dia e que possamos nos reencontrar amanhã, aqui em nossa igreja, ou mesmo nessa transmissão, pela manhã em nossa escola bíblica dominical e à noite no nosso tempo de celebração de culto ao nosso Deus. Bom final de semana com a graça de Cristo.